impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Servimos a quem? O Deus do impossível. Ele é quem? O nosso Deus. O Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. O Deus do impossível. Se você crê no milagre, diga amém aí na internet. Aplauda o Senhor aqui. Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. É impossível não sentir a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Eu ali, enquanto o irmão Marco orava, coisa boa, ouvi a voz desse irmão. Parece um locutor, né? Uma voz tão boa, tão agradável. Eu acredito que Deus fica tão feliz quando ouve aquela voz ali clamando e orando. Amado, eu estava ali também. E o Senhor, Ele é muito bom, muito maravilhoso. E Ele pediu para mim falar uma coisa aqui para vocês que está na palavra de Deus. Eu não sei versículo, capítulo por não lembrar, mas Ele pediu para mim falar. Para alguém que está aqui essa noite. E aí é com você. Você e o Espírito Santo. E Ele falou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é aquele que Ele transforma o temporal para o dia mais lindo e mais belo da sua vida. Basta você acreditar, basta você querer isso para a sua vida. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor então. Essa canção, ela é tão linda, mas canta ela com a tua força, porque ela é uma canção, ela é uma adoração, mas não é de tristeza não, ela é de alegria. Que você possa estar louvando e acreditando que o Senhor é o que basta para a sua vida. O Senhor é aquele que basta para tudo que você precisa na sua vida. Então você cante com fé, com força, porque o Senhor é maravilhoso e Ele está aqui nesse lugar. Ele quer fazer morada no teu coração, amigo. Ele quer fazer morada, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida, meu irmão. Ele quer fazer coisas maravilhosas que nem tu acredita, velho. Coisas que não consegue, tu não vai conseguir imaginar, meu querido. Mas o Senhor é aquele que faz as coisas mais belas. E Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, amado. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Declare mais e mais. Aleluia, Senhor. Como os teus fins que cobrem o rosto diante a Ti. Aleluia, Senhor. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Declare mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua
presença é o meu prazer. Declare o Santo dos Santos, Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, é o meu prazer. Vamos contar de novo, igreja, todos vocês comigo. Aleluias, aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare você. A glória é fazer com que conheça a ti. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins, e como serafins. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Escondo o rosto para que veja a tua face em mim. E que diminua eu. E que diminua eu. Você vai cantar bem alto agora. Você vai declarar com a sua voz. Aleluia. Uou! Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. é o meu prazer, Aleluia, Senhor. é o meu prazer, tua presença, Comece a declarar para o tua Senhor. presença é o meu Aleluias. prazer. A tua presença, Senhor. Começa a falar línguas estranhas. Você que é batizado no Espírito Santo, começa a falar o nome do Senhor, a glorificar esse Deus maravilhoso. Começa a dizer palavras lindas para Ele. Adore o Senhor nesse momento. Busque a presença do Pai aqui na casa dele. Comece a clamar o nome do Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença. Declare com toda a tua força o Santo dos Santos, o Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Declare.
Só tua graça me basta, em tua presença. Mais uma vez declara, aleluia. Só tua graça me basta, em tua presença, meu prazer. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Pai. Aleluia. Continua com os teus olhos fechados, amado. Aleluia. Oh, glória. Essa canção é tão linda que vamos louvar o Senhor agora. Oh, ela é tão maravilhosa. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus, vem tomando conta da tua casa, vem tomando conta da tua igreja, Pai. Vem curando, Senhor, vem fazendo teus milagres aqui, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, vem renovando as vidas, as forças, Pai. Precisamos ser renovados aqui essa noite, Senhor. É isso que nós precisamos, Pai, de Ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Aleluia, Senhor. Minha vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia, Senhor. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai-me, Deus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso.
atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, quero te convidar a aplaudir ao Senhor. Quero cantar mais uma canção. E nessa canção, eu estava ali dizendo como a gente, ser humano, como nós sentimos falta do afago, como nós temos necessidade do, como é que se diz? Do contato, né? Eu posso abraçar porque convivo. Nessa canção, nós vamos ouvir as palavras abraça-me. E nessa noite, nós vamos todos aqui, inclusive eu, todos que estão assistindo, nós vamos receber abraço do Senhor. E nós vai passar por um momento aquela saudade de abraço, porque o Senhor é aquele que nos completa por inteiro. O Senhor é aquele que nos satisfaz por inteiro. E Ele vai vir nos abraçar nessa noite. Eu gostaria que você realmente fechasse os teus olhos e deixasse isso acontecer nessa noite. Deixa o Senhor te abraçar. Eu sei, é algo sobrenatural. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Eu quero te sentir nessa noite, Pai. Quero sentir o teu abraço, Pai. Como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Nós queremos te dizer, Senhor, nós não podemos viver sem o teu amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver pedir juntos agora? Abraça-me, abraça-me, abraça-me.
enquanto a música toca. Oh, sinta nessa noite o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Sinta o cuidado, o amor, o afago, o abraço. Novamente, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Seus braços de amor, braços de amor, abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me. Queria te convidar agora a fazer assim com seus braços. Quem puder aqui, pela fé, comece a sentir o abraço do Pai. Comece a sentir agora. Oh, o melhor abraço é o do Senhor. É um abraço de amor. É um abraço que te preenche, que te completa, que te revigora, que te renova, que te cura. É um abraço que te restaura nessa noite. Você que está em casa, junte os seus braços aí. Comece a receber agora o abraço do Senhor. Comece a receber o cuidado do Senhor. Comece a receber agora o carinho do Senhor, o afago do Senhor. Tudo que você precisa, todo o sustento que você precisa agora. Comece a
aquele que restaura, aquele que supre tudo o que precisamos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom receber um abraço, né? Ainda mais em dias como esses, em que os abraços estão escassos. Mas o nosso Deus é aquele que está sempre pronto a nos abraçar, a nos aconchegar junto dEle. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de contato com as nossas vidas, através do seu Espírito Santo, que age no nosso espírito. Amém? E nesta noite, com a graça de Deus, eu quero estar compartilhando com vocês palavra que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus que nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz por causa dos nossos pecados. A grande solução para a humanidade foi resolvida em Jesus Cristo. Quando então Deus cria o homem, cria Adão, cria Eva e coloca eles no jardim, no paraíso, lugar perfeito. Então o pecado, a partir daquele momento, criou separação entre Deus e o homem. Ou seja, a desobediência de Adão trouxe graves consequências sobre toda a humanidade. Ou seja, a semente do pecado agora passou a toda a humanidade. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Não no sentido de que um bebê tenha culpa de pecado, ele é responsável por algum pecado, mas ele nasce com a gene do pecado. Ele nasce realmente influenciado pela natureza pecaminosa. E quando então a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, há uma tendência muito grande das pessoas a fazer aquilo que é errado, aquilo que está fora do propósito de Deus, do projeto de Deus para a vida do homem. E é por isso que Deus então ele precisou resolver isso, porque o grande desejo de Deus era retornar o homem novamente a esse propósito. Qual é o propósito de Deus? Ser um só, o seu povo, Deus ter uma família e Deus poder estar constantemente junto daquilo que é a sua maior obra, a sua melhor criação, que são os seus filhos. E é por isso que a graça de Deus, ela se manifestou, ela veio e nos alcançou por causa do amor de Deus para com nossas vidas. E o texto básico que eu quero estar nesta noite trazendo para vocês se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 103, e versículo 10. Salmo 103, e versículo 10, que diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. O que está falando aqui? Está falando de que Deus, Ele de fato, por causa do seu grande amor, e pela sua obra, através de Jesus Cristo ali na cruz, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, ou segundo aquilo que nós merecíamos, ou segundo aquilo, como diz também o texto, não houve uma recompensa através daquilo que nós praticamos como iniquidade. Ou seja, a recompensa ou receber algo significa você estar trazendo sobre si aquilo que lhe é devido. Então os nossos pecados, de fato, eles são a grande situação em que nós vivemos em nossa vida, e que nós precisamos de alguém para nos salvar dos nossos pecados. Lá em Lucas capítulo 15, Jesus, quando vai de encontro
a um homem chamado Zaqueu, lá no último versículo, no capítulo 15, onde fala o texto, eu não me lembro agora, acho que é Lucas 15, não, Lucas 19, se não me engano, 15, 19, eu não anotei aqui, mas Jesus fala para Zaqueu dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então algo foi perdido, algo foi realmente comprometido na criação de Deus. E nós somos uma criação de Deus, e por causa do pecado nós fomos colocados diante de uma situação de culpa, onde existe fato sobre nós, uma consequência, o resultado dos nossos pecados. Então é necessário que nós venhamos compreender o que é a graça de Deus. O que a graça de Deus, ela nos oportuniza diante de tamanha iniquidade, de tamanhos pecados, ao qual nós nos envolvemos, ao qual fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa essência, da nossa natureza. Como eu falei para vocês, nós temos uma natureza pecaminosa, onde o próprio apóstolo Paulo declara que o bem que gostaria de fazer, ele acaba não fazendo, e o mal que ele não gostaria de fazer, ele acaba fazendo, porque existe uma lei, uma natureza que nos impulsiona para aquilo que é o errado, aquilo que entristece o coração de Deus. Então compreender a graça de Deus é imprescindível para vivermos na plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas, pois muitos ainda não percebem a dádiva de Deus sobre a humanidade, o favor imerecido que todos os homens são alvos da parte de Deus. Então toda a humanidade hoje, ela é alvo desta dádiva, desta graça de Deus. Ou seja, não importa o tamanho dos pecados, não importa a quantidade dos pecados que o homem tem sobre si, ou a culpa que existe sobre si, existe solução em Jesus, existe perdão em Jesus. E o que nos faz de fato sermos pessoas capazes de abraçarmos esse perdão, abraçarmos, vamos dizer assim, esse resultado do amor de Deus, se chama a sua graça. A sua graça, ela se manifesta a nós. Lá em Tito, livro de Tito, capítulo 2 e versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então a graça de Deus é aquela que nos oportuniza sermos salvos. Salvos do quê? Salvos dos nossos pecados. Como eu falei para vocês, Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que se perdeu? A nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Isso foi perdido por causa do pecado. Quando o homem então lá no Éden peca, ele traz essa consequência para a humanidade. Agora todos, como fala Romanos 6 e 23, ou seja, todos pecaram, ou seja, aliás, Romanos 3 e 21, declara que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23, declara que o salário, então, do pecado é a morte. Então existe uma consequência por causa do pecado que ainda opera sobre as nossas vidas, mas nós temos da parte de Deus uma solução, e essa solução vem através da sua graça que se manifestou salvadora para todos os homens. Então, desde Adão, o homem tornou-se culpado, merecedor da ira de Deus e escravo do pecado. Porém, em Jesus essa graça nos redime de todo o peso de condenação. Então, desde Adão, o homem se tornou culpado e merecedor da ira de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo. E dentro da sua justiça, Deus, ele precisa cumprir aquilo que é justo. Então, se alguém falhou, se alguém errou, se alguém tem culpa, ele merece o quê? Castigo.
ele merece a condenação. Então nós, de fato, podemos dizer que se não fosse a graça de Deus, se não fosse o perdão de Deus sobre as nossas vidas, o nosso destino, o nosso propósito seria a ira de Deus, uma condenação. E interessante mostrar que por causa disso e por causa da semente do pecado que fez parte da humanidade, nós nos tornamos escravos do pecado. Então o homem se tornou escravo dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos. E para que nós possamos vencer esse processo de escravidão do pecado em nossa vida, é necessário alguns passos. É importante nós sabermos que precisamos, pela morte do nosso eu, da nossa carne, poder de fato sermos livres da escravidão do pecado. O homem só se tornará livre dos seus pecados quando ele de fato decidir morrer para os pecados, quando ele decidir viver uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque até então o pecado ele reina na vida do homem, ele reina no coração do homem, ele faz parte do homem. E quando eu falo homem, eu falo de mulher também. Ou seja, é aquilo que domina. Mas a partir de Cristo Jesus, a partir daquilo que Ele realizou ali na cruz do Calvário, morrendo por causa dos nossos pecados, nós temos a oportunidade agora de vencermos a escravidão do pecado em nossa vida. É quando nós decidimos aceitarmos essa graça, abraçarmos essa graça e nos tornarmos inculpáveis então diante de Deus. Porque até então, antes de Jesus, todos nós somos culpados dos nossos pecados. E como culpado de nossos pecados, nós temos uma justa condenação. Mas por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas, nós fomos justificados. Jesus, então, assume a nossa posição, assume o nosso lugar. Então é Ele quem nos justifica perante Deus, porque através da sua obra ali na cruz, Ele tem o poder de pagar pelos nossos pecados. Trazendo um pouquinho para a história, sabemos que um escravo, ele só poderia ser comprado por alguém que fosse livre. Um escravo jamais poderia comprar um outro escravo. Sempre foi assim dentro da história. Então, sabemos que Jesus Cristo foi aquele que não tinha pecado, não tinha culpa alguma, então ele era livre do pecado. Jesus era aquele que não tinha qualquer tipo de condenação sobre a sua vida, portanto, a Bíblia diz que ele era santo, ele era inculpável, ele era aquele que não tinha mácula alguma. Então, como alguém livre do pecado, ele teve o poder de comprar a cada um de nós, pelo seu sangue, que estávamos escravizados pelo pecado. Então Jesus, ele nos comprou. E agora, mais interessante do que isso, quando Jesus nos compra, ele nos compra não para nos tornar escravos, mas ele nos compra para sermos livres. E é interessante também que a história, eu estava lendo a respeito da graça de Deus, e o autor estava comentando algumas coisas, que o escravo, de fato, para ele poder ser livre, a única forma dele ser livre era morrer. A única maneira dele ser livre naquele tempo, naqueles dias, onde a escravatura ela fazia parte da humanidade, onde ela era parte comum, muitas vezes, dos impérios, dos reinos, das repúblicas. Ou seja, não existia outra forma daquele escravo ser livre a não ser pela morte.
Então, uma das coisas que nos torna livre não é somente aquilo que Jesus pagou por nós, mas também o quanto nós estamos dispostos a morrer com Cristo para a nossa velha vida, para a nossa velha natureza. A Bíblia fala que no batismo, ou seja, quando nós nos batizamos em Cristo, recebemos então pelo ato do batismo em si, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo uma analogia. Quando nós somos colocados debaixo da água, nós estamos fazendo essa analogia de que nós estamos morrendo para a velha natureza, para o velho homem, para uma vida de pecado. Então é quando nós decidimos a morrer de fato para a velha vida, para a velha natureza, é que nós podemos ressurgir novamente como um novo homem e como uma nova mulher, porque agora nós estamos aliançados com Cristo, porque foi na morte de Cristo que nós devemos morrer também, para ressuscitarmos com Ele e podermos ter esta vida livre do pecado, uma vida que nos tira do pecado, ou seja, uma vida que é livre do pecado, mas tudo isso efetivada pela graça de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 4 diz assim, Colossenses 2 e 14, aliás, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, gravando-a na cruz. Ou seja, Jesus Cristo foi aquele que riscou, que apagou toda a condenação, todo escrito de dívida que havia sobre nós. Era muito comum no Império Romano, naqueles dias de Jesus, nos dias de Paulo, dos apóstolos, em que havia um escrito de dívida ao lado da cela daquela pessoa que estava condenada. E ali estava dizendo: esta pessoa, ela está presa porque ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, fez isso e fez isso. E por isso existia uma cédula, existia, como diz aqui, existia um escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que ali na cruz, Jesus Cristo, Ele tirou do meio de nós, cravando junto com Ele, dizendo, Ele assumiu a nossa dívida. Jesus assumiu a nossa dívida. Agora, Jesus assumir a dívida, significa que eu preciso também aceitar que Ele esteja assumindo esta dívida. Então, todos nós precisamos compreender o quão significativo é não ter contradição entre o que é a graça de Deus e a justiça de Deus. Em nossos dias são poucas as pessoas que conseguem dividir ou divisar bem que não há contradição alguma em Deus, um Deus justo, declarar um ímpio justo, ou justo o ímpio. Não há nenhuma contradição. Por quê? Porque a palavra de Deus que garante a justificação aos que creem em Cristo Jesus. Ou seja, há sim um escrito de dívida contra a minha vida. Os meus pecados, sim, estão contra mim. E um dia eu vou precisar enfrentar cada um deles. Mas a partir do momento em que eu recebo a Jesus Cristo na minha vida, eu estou entregando para Ele toda a minha dívida. Eu estou colocando em Jesus tudo aquilo que era contrário a mim, porque a Bíblia diz que Ele cravou na cruz juntamente com Ele, e ali o sangue dele nos limpou de tudo isso. Então não há contradição em dizer, mas como assim? Se nós temos pecados, é justo que sejamos condenados. Sim, Deus não
deixará de condenar o culpado. Deus não deixará de fazer juízo ao culpado. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E todos aqueles que receberam a Jesus na sua vida, passaram da morte para a vida. Ou seja, o que significa a morte? Significa separação de Deus. Todos aqueles que ainda estão na morte, todos aqueles que ainda estão separados de Deus por causa dos seus pecados, enfrentarão o juízo, enfrentarão a justiça de Deus. Mas todos aqueles, quando entregaram a sua vida e confessaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, a Bíblia diz que esse teve o poder de se tornar filho de Deus. Nós muitas vezes escutamos a seguinte expressão: todos os homens, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos criação de Deus, criatura de Deus. E como criaturas de Deus, nós precisamos o quê? Nos tornar filhos de Deus. E para alguém se tornar filho de Deus, ele precisa o quê? Nascer de Deus. E você só nasce de Deus quando você olha para Jesus, você olha para a cruz e você aceita esta graça salvadora sobre a tua vida. Então é esta graça maravilhosa que nos alcançou por intermédio de Cristo Jesus. Então é a palavra de Deus que nos garante a justificação aos que creem em Cristo. No entanto, não haveria injustiça alguma em Deus se não houvesse resgate para o homem. Não haveria injustiça. Semelhantemente, quando o homem morre com Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. Ou seja, quando nós nos entregamos para Cristo, nos entregamos para Deus, significa dizer que nós estamos morrendo com Ele, morrendo para Ele, deixando de viver esta vida, vamos dizer assim, dominada, uma vida de escravatura do pecado. Então a justiça de Deus é satisfeita na nossa morte em Cristo, pois se cumpre a palavra que foi estabelecida: certamente morrerás. Ou seja, quando Deus estava falando com Adão, explicando para Adão, se ele comesse do fruto lá que não era para comer, certamente eles morreriam. Então a morte, que agora começou a fazer parte da natureza humana, não era somente a morte física, mas era a separação do homem e Deus. Agora, através desse lindo propósito de Deus em nossas vidas, da sua graça, Deus está o quê? Retornando o homem novamente para a sua comunhão, para a sua presença. Então não haveria injustiça alguma se só a comunhão fosse estabelecida na eternidade e o homem não ressurgisse com Cristo. É neste ponto que a graça de Deus se evidencia maravilhosa, pois ao crer em Cristo, o homem alienado depois da morte merecia tornar a ter comunhão com o Criador. Ou seja, ele é vivificado e ressurge uma nova criatura por estar em Cristo. Efésios 2:5 e 6 declara: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós observamos que o grande propósito de Deus, a partir da sua graça que nos alcança, é fazer o homem retornar novamente ao propósito de toda a criação de Deus, de que Deus pudesse ter comunhão com o homem,
comunhão com a sua criação. Mas por causa do pecado, tudo isso, podemos dizer, foi por água abaixo. E agora é necessário que o homem seja resgatado disso. E não existe outra forma do homem ser resgatado, a não ser por intermédio da obra de Cristo ali na cruz. Não existe outra forma do homem sair da sua condenação, se não for por intermédio de Cristo Jesus. Então, ao ressuscitar aqueles que creem com Cristo, Deus cria justos, e em seguida declara qual é a condição do novo nascido: justo. E aí está a essência da justificação. Deus só declara o homem justo quando o homem é criado de novo em verdadeira justiça e santidade. Agora o homem, ele precisa compreender de que a graça de Deus, ela está sobre ele, por intermédio de Cristo. Tudo aquilo que foi bagunçado em Adão, agora em Cristo começa a ter uma reorganização. Deus agora começa a estabelecer um meio, um caminho do homem se voltar para Deus. Então começa pela sua morte. Qual a morte? A morte do velho homem, a morte do velho Adão, para que ele possa de fato nascer de novo e nascer de Deus. Porque filho de Deus é aquele que nasce de Deus, é aquele que compreendeu a obra de Cristo ali na cruz, que ele morreu e que ele se entregou por causa dos nossos pecados. E agora então nós temos uma oportunidade de estar novamente sendo colocados junto do nosso Deus, como foi cantado aqui, ou seja, o Deus que nos abraça, o Deus que nos ampara, o Deus que nos pega no colo. Por quê? Porque nós decidimos deixarmos sermos cuidados por Ele. Deixamos de fato de viver a nossa velha natureza para vivermos uma nova natureza em Deus. Então, o velho homem jamais será justificado, jamais será declarado justo. Por quê? Porque o pecado ainda faz parte da sua essência. Ele ainda não deixou de viver na prática do pecado. Ele não deixou ainda de consumar o pecado. É como aquela pessoa que vai a um restaurante e ele senta na mesa e se banqueteia. Há pessoas que se banqueteiam no pecado. Enquanto que Deus diz que nós devemos deixar o pecado, que nós devemos abandonar as velhas práticas. Por quê? Porque todo aquele que se torna justo, ele se torna justo em verdadeira justiça e santidade. E santidade significa dizer, você está separado daquelas coisas que desagradam a Deus. Estar separado daquelas práticas que Deus condena. Então o velho homem jamais vai ser justificado. Se as práticas do velho homem, a velha natureza, fazem parte da minha vida, não há como haver justificação. Não há como nós sermos justificados. Porque Cristo morreu para que nós sejamos livres do pecado. E quem ainda é escravo do pecado é porque não morreu com Cristo. Ele ainda continua escravo do pecado. Ele não decidiu morrer, mas ele decidiu permanecer pecando. E quem permanece pecando, ele vai o quê? Ele não vai encontrar a justificação. Pois a justificação, aquele que se torna justo, se torna em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Então, no entanto,
quando o homem morre em Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. E pelo poder da sua palavra, que é a semente incorruptível, Deus faz a sua plantação que jamais será arrancada, pois a palavra de Deus permanece para sempre, assim como os que da palavra são gerados. Por isso que Jesus advertiu a Nicodemos, está lá em João 13, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E só nasce de novo, queridos, quem decide de fato fazer tudo novo na sua vida, andar num caminho novo, andar num caminho reto, distante daquelas coisas, né, daquelas práticas que não tornam o homem justo diante do Senhor. Mas sim, é quando nós decidimos morrer com Cristo, abandonar a nossa velha natureza e abraçarmos essa graça, porque Paulo, ele mesmo diz, né, que nós não devemos usar a graça como desculpa para pecar, porque tem gente que usa a graça como uma desculpa para pecar. Não, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Deus perdoa aquele que se arrepende. O que é arrependimento, queridos? Arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude. Se você chora pelo pecado, se você tem sentimento de culpa pelo pecado, mas você não abandona o pecado, você apenas é um remorciado. É isso, né, que se diz? Remorso? Remorciado? Me ajuda aí? Se não há abandono do pecado, há remorso. E remorso não justifica ninguém. Eu não encontro na Bíblia, os que se remorciaram foram alcançados pela graça. Não, aos que se arrependeram. E arrependimento significa mudança de atitude, significa mudança de vida, significa mudança de direção. Isso é arrependimento. O apóstolo Paulo, falando a Tito a respeito ainda sobre a graça, ele diz que a mesma nos ensina a um modo diferente de comportamento. Tito 2:12 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. A graça de Deus, ela não só nos abraça quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas ela nos ensina a viver longe do pecado. Porque quem continua ainda na prática do pecado, sem arrependimento do seu coração, a graça não se manifestou a ele. E esta graça, ela só se manifesta a todos aqueles que de fato olham para si e dizem: eu preciso ser salvo, eu preciso morrer, eu preciso morrer para a minha velha natureza, eu preciso morrer para o velho homem, porque eu quero que esta graça, ela me alcance. Então viver na graça é viver na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Viver na graça é receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou seja, foi aquilo que nós lemos em Efésios capítulo 2 5 e 6, que diz: estando nós mortos nas nossas ofensas, Cristo nos vivificou, pela graça somos salvos, e nos ressuscitou,
e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então a graça de Deus não é desculpa para pecar. A graça de Deus é o combustível para nós vivermos a plenitude do propósito dele em nossa vida. A graça de Deus é aquela que nos faz caminhar com a convicção de que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas, que nos guia em todos os nossos caminhos e que é o abalizador das nossas vontades. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele obedece ao Espírito de Deus. Mas aquele que ainda está na carne, obedece à vontade da carne. E a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Deus está chamando cada um de nós a vivermos esta graça maravilhosa em nossa vida, nos apossarmos de algo tremendo que foi conquistado por Cristo ali na cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida extraordinária no Senhor, não mais escravos dos nossos pecados, das nossas vontades, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, das paixões desenfreadas. A graça de Deus, ela se manifestou para arrebatar o homem dessa condição, não para que o homem viva nessa condição, porque se a graça de Deus, ela nos permite viver ainda nisso, é uma graça barata. Essa graça não é barata, a graça foi cara. Sabe por quê? Porque ela custou o sangue do Filho de Deus. Hoje nós temos um termo muito utilizado, hipergraça, onde tudo se pode. Mas a Bíblia diz: não deis ocasião à carne, não deis ocasião ao pecado. Ou seja, trazendo muitas vezes uma falsa ilusão de que nós podemos continuar vivendo da mesma forma, da mesma maneira. E não é essa igreja que o Senhor vai se encontrar. Não é com um povo desse que Deus vai se encontrar. A Bíblia diz que Ele vem se encontrar com um povo santo, sem mancha, sem ruga, sem defeito, noiva adornada. Isso é a expressão que diz a palavra de Deus. Quantos aqui já casaram na igreja? Amém. Quantos entraram e viram a noiva no altar aí? Como é que estava a noiva? Toda descabelada, vestido todo amarrotado, sujo, rasgado. Como é que estava a noiva? Tanto é que a atração principal do casamento é quem? A noiva. O noivo se periquita todo, né? Bota traje, fraque, smoke, sei lá o que é, né? Que ele pode colocar ali, de tudo que é tipo de, né, de cor, de qualidade. Ninguém olha para o coitado. Ninguém fica ali, né? Quando é que o noivo vai entrar? Quando é que o noivo vai chegar? Olha, o noivo está ali. Não. Está todo mundo assim, olha a noiva. Vê um barulho, acho que é a noiva chegou. Ela não é assim. Por quê? Porque a noiva é a atração.
A noiva é a mais esperada, porque todo mundo quer ver o quê? A beleza da noiva, o impacto que a noiva vai produzir. A Bíblia diz que Jesus vem se encontrar com um povo assim, com uma igreja assim, com as suas vestes limpas. E a graça de Deus, ela nos ensina a viver de forma sóbria, de forma sóbria. Olha, eu esqueci aqui. Vamos lá. Que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Sóbria por quê? Porque nós temos capacidade. Nós temos a capacidade de analisar, de avaliar, de sermos sóbrios na nossa vida de fé. Nós vivemos uma vida justa porque nós praticamos aquilo que é justo. Nós não permitimos que as coisas que sejam injustas, no sentido de pecar, de iniquidade, elas façam parte da nossa vida. Vivemos de forma piedosa. Ainda nesse mesmo texto aqui, para nós encerrarmos, lá em Tito está falando de que nós não devemos decair da graça de Deus, que a graça nos alcançou. E decair da graça significa o quê? Quando nós pecamos, nós descemos. Eu estava numa posição, eu estava caminhando dentro do fluir da graça de Deus, em santidade, em retidão, em agradar ao meu Deus. Mas quando eu decaio da graça, e que eu permito que determinadas coisas façam parte da minha vida, eu decaio da graça. A única forma para que eu possa voltar à graça de Deus é pelo arrependimento. É quando eu me arrependo. É quando eu sinto dor e tristeza pelo pecado cometido. Não é quando eu empurro com a barriga. Não quando eu faço pouco caso, indiferença com aquilo que eu estou fazendo de errado. Mas é quando eu reconheço que sou pecador, que eu feri a santidade de Deus, que eu magoei o coração de Deus, e agora eu volto para Ele em arrependimento. Eu digo: Senhor, eu mudo, eu abandono todas essas coisas, eu decido morrer para mim mesmo, morrer para o pecado, morrer para as minhas vontades, morrer para o meu prazer, para poder viver para Ti, Senhor. Para poder viver esta graça maravilhosa na minha vida, que me faz ser alguém capaz de experimentar tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Agora eu fico perguntando: o que será que Deus planejou para a tua vida? O que será que Deus construiu para a tua vida? Qual é o propósito de Deus será para a tua vida? Será que você já parou para pensar: puxa vida, existe um propósito na minha vida? Mas que propósito será isso? Mas por que Deus ia se importar comigo? Eu sempre faço a seguinte analogia: se Deus deu aquilo que Ele tinha de mais importante, que era o seu Filho Jesus, ali na cruz, para morrer pelos nossos pecados, imagine você, que não merecia coisa alguma. Imagina, nós não merecíamos, lembra? Nós somos culpados, mas por causa dessa graça maravilhosa de Deus em nossa vida, Ele mandou o seu Filho morrer na cruz
em meu lugar, no teu lugar. E eu fico pensando, o que será que Deus preparou para a minha vida, que é tão importante, é tão magnífico, ao ponto dele dar aquilo que ele tinha de mais importante junto dele, para morrer na cruz em meu benefício. Você já parou para pensar nisso? Já parou para analisar isso? Às vezes a gente olha para nós e diz, mas acho que Deus nem se importa comigo, acho que Deus nem sabe que eu existo. Se você parar para pensar, que Deus deu aquilo que ele tinha de mais importante, de maior valor junto dele, morrer na cruz, por causa de ti. Meu Deus, que graça maravilhosa, que coisa extraordinária que ele tem preparado para a minha vida. E às vezes nós estamos trocando tudo isso, a gente troca tudo isso para sermos escravos do pecado, das nossas vontades, sendo que Deus, ele tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para ti, preparou o melhor para ti. E esta noite é uma noite tão oportuna, para que você olhe para dentro de você e reconheça: essa graça precisa me alcançar, essa graça precisa estar sobre a minha vida. Eu preciso abraçar essa graça, eu preciso tomar essa graça para mim, porque é através dessa graça que eu vou viver tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida, porque ela teve um preço, a morte do Filho de Deus. Jesus morreu por causa de mim. Eu queria orar com você nesta noite. Eu queria que você se colocasse em pé. Você que está em casa também, eu quero orar com você nesta noite. Quem sabe nessa noite você precisa morrer. Como eu falo algumas vezes, a gente convida as pessoas para vir à frente, né? Quem quer ser curado, vem aqui na frente. Quem quer bênção, prosperidade, vem aqui na frente, nós vamos orar. Mas quem é que quer morrer? Quem quer deixar a velha vida para trás? As coisas velhas. Muitas vezes aquela vida de insatisfação. Aquela vida onde ela não tem sentido, ela não tem valor. Deus hoje Ele quer te abraçar. Deus quer fazer parte da tua história. Ele quer que essa graça te alcance. Se por um lado nós morremos em nossos pecados, isso é. Por outro lado, nós temos a oportunidade de ressuscitarmos com Cristo Jesus para uma nova vida, nos tornando inculpáveis, justificados por causa dessa graça maravilhosa. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que Tu morreste ali naquela cruz
por causa dos meus pecados. Nesta noite, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão na minha vida. Declaro, Senhor, que eu preciso ser salvo dos meus pecados. Eu preciso, Senhor, ser reconciliado contigo. Eu quero, Senhor, deixar de ser apenas uma criação e me tornar um filho de Deus. Eu quero nascer de ti, Senhor. Eu quero nascer de ti, me tornando uma nova criação, tendo uma nova natureza em minha vida, por intermédio do sacrifício de Jesus ali na cruz. Vem nesta noite, Senhor Jesus, entra no meu coração, faça aquilo que precisa ser feito, muda aquilo que precisa ser mudado. Senhor Jesus, eu decido em meu coração me entregar para ti e dizer, Senhor Jesus, que eu preciso ser livre. Ser livre. Eu não quero mais ser escravo dos meus sentimentos. Não quero mais ser escravo dos pecados, mas eu quero ser livre, porque o Senhor Jesus Cristo me comprou com preço de sangue ali naquela cruz para me fazer livre. Eu quero ser livre. Nesta noite eu declaro que eu quero ser livre, porquanto o Senhor Jesus me faz livre. Eu tomo posse, Senhor, desta graça sobre a minha vida, desse favor, desse presente, desta dádiva. Eu não merecia, mas o Senhor me amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim ali naquela cruz. E eu decido em meu coração receber esta graça, andar debaixo desta graça, viver o projeto, viver o propósito do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu te recebo, Jesus, no meu coração. Eu te recebo, Jesus, na minha vida. Muda a minha história, me faça uma pessoa nova, diferente, caminhando com um coração totalmente novo, para agradar a ti, Senhor, para cumprir o desejo que há em ti, Senhor, para a minha vida. Uma linda história, Senhor. Eu quero viver contigo. Eu quero viver contigo, Senhor, esta nova história na minha vida. Faça, Senhor, diferença na minha vida. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus, eu declaro, meu coração, ele te pertence. Meu coração é teu, Senhor. Eu dou ele para ti nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. Vai deixando o Senhor ministrar teu coração. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu Deixa o Senhor falar plano. contigo nesta noite. Com misericórdia Deixa ele me impactar cobre, a tua vida derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor Deixa ele produzir assim. um milagre dentro de você. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que
sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Sim, para nós, todos nós. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, Para mim. vai recebendo de Deus esta noite. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha vontade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te. Aleluia. Ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele com mais força. Porque Ele é digno e merecedor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome dEle. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nesta noite, Deus possa ter ministrado o teu coração de uma forma especial. Que você possa estar caminhando debaixo desta graça, essa
graça magnífica, maravilhosa de Deus, que nos faz viver o propósito eterno dele, vivermos uma vida totalmente livre para viver esse projeto lindo de Deus em nossa vida. Amém, querido? Glória a Deus. Não sei se a Fabiana quer falar. Não? Bem, nós estamos com um propósito de oração. Algumas pessoas estão pedindo oração aqui, né? E a Rúbia pediu uma oração aqui por uma pessoa que está enferma, acho que é o cunhado dela. Depois nós estaremos orando, né? Mara Rúbia, peço oração aos hospitalizados, meu cunhado e Júlia e Rogério. Estão 3 pessoas, né, que estão hospitalizadas. Ela pede oração. Nós vamos estarmos orando por eles. Então, se alguém mais aí, né, tiver algum pedido de oração, depois nós estaremos orando no final. Nós estamos com um propósito já desde domingo passado, estarmos orando na igreja, porque o momento que nós estamos atravessando é um momento que a Fabiana estava falando aqui, né? É aquele momento que nos dá saudade, que nos dá um aperto no coração de não estar mais convivendo tão próximo das pessoas por causa desse distanciamento. E um dos propósitos de oração que nós estamos aqui é nós estamos colocando folhas, né, em cima das cadeiras que estão vazias, com o nome de pessoas, né? Então algumas folhas já estão com alguns nomes preenchidos. E talvez, né? E talvez, eu não sei se alguém que está aqui nesta noite, né? Tá? Era para ter deixado a folha, porque ela ia chegar e ia dizer assim, meu nome na folha. Esse é um dos objetivos também, né? Poxa vida, as pessoas estão orando por mim, meu nome está aqui. Então a gente está de um propósito de oração para que Deus ele possa estar nesse tempo. Isso mesmo. Nós estamos orando por vocês no ano passado, viu? O nome de vocês estava aí. E nós estamos orando pelas pessoas, colocando o nome delas. Aqueles que estão enfermos em casa, aqueles que estão com restrições, ou talvez aquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Nós estamos colocando o nome delas nessas folhas e estamos colocando em cima das cadeiras. Estaremos orando por cada uma delas. Amém? Então, se você ainda não colocou o nome de alguma pessoa que você gostaria que estivesse, né, no culto, estivesse vencendo o medo do vírus, são tantas coisas que estão se vivendo nesses dias, que é importante que nós venhamos o quê? Estarmos declarando de fato, sabe, que Deus está quebrando esse tempo de isolamento, tempo de restrições, para que nós possamos de fato, como uma família, né, da fé, uma família que caminha com uma esperança em Cristo Jesus, quando nós tivermos todas as restrições, né, cessadas, nós podemos reunir como uma grande família. E o que eu tenho dito que nesse tempo não caberá as pessoas aqui dentro, porque as pessoas estarão vindo de fato, porque nós estaremos orando pela vida delas. Amém? Então, se você ainda quer colocar o nome de alguma pessoa, você levanta a tua mão aí, Fabiana alcança uma caneta, uma folha. Amém? É importante isso. Isso é um ato profético, é uma atitude de fé, orando pelas pessoas, para que elas possam estar de fato, né, na presença de Deus, e você sendo um instrumento do Senhor para a vida delas. Amém? Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui nesta noite? Nós temos ali um casal? Nome, Léo? Rosane, Jair Rosângela, Jair Marcelo.
Ficou bem surdo. E aqui nós temos Jéssica e André. Quero declarar a todos vocês sejam muito bem-vindos. Foi uma alegria muito grande recebê-los aqui nesta noite. Deus possa ter falado com vocês nesta noite, ministrado o coração de vocês. Quero dizer que aqui é uma família, né? Vocês são bem-vindos nessa família. Deus tem propósitos lindos e maravilhosos para vocês. Muito obrigado pela presença. A gente não vai poder abraçar vocês, né? Mas sim, muito aconchegados nesta noite aqui. Amém? Mais alguém necessitando? Meu Não? coração te pertence. Meu Então, queria orar nesta noite mais uma vez, coração te pertence. Você que trouxe, né, oferta nesta Meu noite, trouxe coração teu dízimo, né? Você, depois no final você pode trazer, colocar aqui no gasofilácio, certo? E antes disso nós queremos então estarmos orando por esse propósito que nós temos levantado nesse tempo, certo? Queria te convidar mais uma vez a colocar em pé, em nome de Jesus. Aqueles que já são de casa, né? Vocês têm a liberdade de sair pelos corredores, pelas cadeiras e estarem orando, né? Aí declarando e profetizando o agir de Deus na vida das pessoas para que elas possam estar, né, juntamente conosco aí em outras oportunidades. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite eu declaramos, Senhor Deus, o teu agir, Deus, o teu realizar, o teu querer efetivo, Senhor, dentro daquilo, Senhor, que tu tem nos inspirado como igreja a realizarmos, dentro desse propósito, Senhor. Nós declaramos nesta noite, Senhor, vem com a tua presença e vem com o teu poder, Senhor, agindo na vida de cada uma das pessoas, Senhor, que estão, Senhor, colocadas nesses papéis, Senhor, e que ocupam algum lugar aqui nesse tempo, Senhor. Nós oramos pela vida delas, Senhor, declarando o teu poder, declarando, Senhor, Pai, o teu agir, declarando o teu cuidado, Senhor, que tu esteja lá na sua casa, Deus amado, agindo, Deus cuidando, Deus trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor, aquilo que elas têm de necessidade nas suas vidas, Senhor. Nós nesta noite proclamamos, Senhor, nós proclamamos o agir do teu Espírito na vida de cada um, Senhor. Nós declaramos, Senhor, tu alcançando os seus corações e trazendo a eles, Senhor, nesse tempo, Senhor, Pai, o alívio, Deus, de todo medo, de todo pavor, Senhor. Tu és um Deus de paz, tu és o Deus que lança fora todo medo, Senhor, e tudo aquilo que tem comprometido as suas vidas, Senhor, tudo aquilo que tem deixado as suas vidas, Senhor, Pai, afastadas, Senhor, de não estar provando o teu amor, de não estar vivendo, Senhor, Pai, dignamente, Senhor, o teu propósito, Senhor. Nós nesta noite, nós declaramos, Senhor, que seja, Senhor, Pai, quebrada toda barreira, que teu amor e que a tua graça os alcance, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor, cada uma delas aqui nesta noite, Senhor, nós ministramos, Senhor, o teu poder, em nome de Jesus. Também queremos orar, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, o Cacildo, nós declaramos agora, Senhor, que todo câncer, Senhor, seja agora, em nome de Jesus, cancelado sobre a vida dele. Nós repreendemos essa enfermidade, nós ordenamos, Senhor, a tua bênção sobre a vida dele. Oramos, Deus, pela Júlia e Rogério, Senhor. Nós apresentamos a vida deles diante de ti, Senhor. Que tu possa estar, Deus, cuidando deles nesse momento, Senhor. Eles que estão acamados, estão em hospitais, Senhor, estão passando por um momento delicado em suas vidas, Senhor. Como igreja nesta noite, Senhor, nós oramos pela vida deles. Nós ministramos sobre a vida deles, Senhor, a tua graça, o teu poder, Senhor. Declaramos que hoje, Senhor mesmo, o Senhor esteja agindo sobre eles, cuidando, Senhor, e trazendo, Senhor, o teu milagre sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, Senhor, o teu amor poderoso sobre esta noite. Declaramos o teu amor generoso nesta noite, a tua graça, Senhor, que alcança a todas as pessoas.
pertence a ti, Muito obrigado, e Senhor. só a ti Obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por falar meu conosco. coração nessa te noite. Obrigado, pertence. muito obrigado, Senhor. Meu Que a tua graça, coração Senhor, te esteja sobre todos nesta noite. Em pertence. nome de Jesus, ó Pai. Meu Em nome de Jesus, ó coração Pai. te pertence. E amém, Senhor. Aleluia. Meu coração te pertence. Amém, queridos. Glória a Deus. Então estamos encerrando nesta noite nosso culto, certo? Quer dar algum aviso? Aquele aviso não vai ser, então, por gentileza. Você que trouxe tua oferta, então, depois você pode trazer aqui, tá? Queria avisar os irmãos de primeira mão que no dia 13 de junho nós vamos ter uma noite romântica aqui na igreja, em comemoração ao Dia dos Namorados. Tá bom? Então nós vamos... Os ingressos são limitados, só que não tem nada oficial assim ainda para me mostrar para vocês. Tudo que vai acontecer, nós vamos falar no grupo da igreja, certo? Apenas 20 casais. Será presencial apenas. E apenas 20 casais poderão adquirir, porque nós não podemos ter mais que 40 pessoas aqui no dia. Então, estamos preparando um cardápio, em conta, tudo em conta, para que todos que quiserem. Eu acho que é um momento bem propício de uma ministração para casais. Né? É um momento bem propício com essa pandemia, de 24 horas, estar convivendo junto o tempo todo, alguns, né? Acho que é um momento bem propício para isso. Então, se liguem no grupo da igreja, o pessoal que está aqui, que não está no grupo da igreja, fale com quem te convidou. Se vocês quiserem vir, vocês são os nossos convidados, assim, ó, mais do que especiais. Tá bom? Então, dia 13, sábado, às 20 horas, ou talvez às 19h30. A gente vai colocar no convite direitinho lá todas as informações. Tá bom, gente? Esse é o convite que o pastor falou 2 vezes aqui. Eu pensei, não, então, vamos falar então. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Sábado que vem, então, nós temos o último episódio do Amor 4D. Tá? Então, vamos fechar com chave de ouro. Vai ser um assunto muito, muito bom. Certo? Um abração. Abração de cotovelo. Cumprimento teu irmão aí com o cotovelo. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês. Quem quiser trazer seus dízimos, suas ofertas, fique à vontade.